Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo segue neste 12º domingo do tempo comum, dando instruções aos seus discípulos sobre o modo como eles devem estar preparados e o modo como eles devem proceder ao executar a missão de levar à frente o anúncio do Evangelho, de levar à frente o anúncio do reino dos céus. E, portanto, obviamente, ele também hoje, ao nos falar nesta liturgia, está nos instruindo, enquanto seus discípulos, enquanto seus seguidores, a como nós, particularmente, devemos proceder, como nós devemos estar interiormente preparados para sermos cristãos e, portanto, para testemunharmos o seu evangelho diante do mundo onde estamos e vivemos. Este evangelho, nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, e a partir do versículo 26, então já andamos 25 versículos dentro deste capítulo. Na primeira parte que antecede ao que nós exatamente ouvimos hoje, nós ouvimos, por exemplo, Jesus falar que aqueles que o seguirem seriam levados diante de tribunais humanos, seriam julgados, seriam condenados. Então nosso Senhor, de maneira muito clara, fala quais serão as consequências de segui-lo e de testemunhá-lo. E é a partir então deste anúncio claro do que vai acontecer àqueles que serão fiéis a ele, vamos olhar de maneira objetiva aos apóstolos, com exceção de São João, os demais todos morrem mártires. Mas não é porque São João Evangelista não morre mártir que ele não padece. Ele padece prisão, perseguição, açoites, sofrimentos. Então, fica muito claro aquilo que acontecerá aos que o seguirem. E é interessante trazermos um dado atualizado aqui. Talvez nós pensemos assim, não, mas a perseguição sangrenta aos cristãos é uma coisa lá do primeiro, segundo, do primeiro, do segundo, do terceiro, até o 4º século. Vocês sabem, dentro da história da igreja, qual é o século que tem mais mártires? O século XX, o século passado. Ele supera, na história da igreja, qualquer um dos outros períodos em número de cristãos que foram perseguidos e mortos por causa de Cristo. Então nós vemos que o que nosso Senhor aponta no Evangelho não está distante de nós no sentido temporal. O século que acabou agora, há 23 anos. E o nosso século, o 21, onde nós estamos, não está muito longe disso também. Então nós vemos que a consequência pela fidelidade ao Evangelho não é algo que está dispar, que está diferente daquilo que nosso Senhor nos coloca no Evangelho e que a igreja viveu desde o seu início. Agora, diante de tudo isso, obviamente nosso Senhor, Ele não deseja gerar em nós um pânico, um desespero, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, como é que vai ser isso? Nosso Senhor, Ele está jogando limpo, está mostrando o que será da vida daqueles que o seguirem, mas Ele quer mostrar isso para que nós, cientes disso, não possamos de modo algum dizer, mas eu fui enganado, eu nunca pensei que passaria por isso, ninguém me avisou que havia essa possibilidade. Não, isso está muito claro, nosso Senhor nunca escondeu aos seus aquilo que eles estariam sujeitos à medida em que eles aderissem ao seu
projeto, ao seu evangelho. Mas o que nosso Senhor, além de ser honesto e nos mostrar, Ele deseja, na verdade, acalmar, acalentar o nosso coração, quando Ele vem a nós, e aí nós entramos no evangelho de hoje, quando Ele vem a nós, e a primeira palavra que Ele profere no evangelho de hoje é: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo dos homens. E essa afirmação do Cristo, ela vai se fortificar mais ainda, quando 2 versículos depois ele diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que nosso Senhor está nos mostrando aqui? Olha, vocês não devem ter medo do que os homens, o que os seres deste mundo, desta vida, podem fazer com vocês. Porque toda a perseguição aos cristãos, porque todas as injúrias, as calúnias, as mentiras, tudo isso um dia vai ser revelado e se mostrará de fato como aquilo que é, como algo literalmente injusto diante da justiça divina. Então tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que foi inventado, tudo aquilo que foi corroborado para perseguir os cristãos, para tirar dos cristãos a possibilidade de viverem de maneira livre a sua fé, todas as mentiras, todas as ideologias, e nós poderíamos aqui enumerar uma série de ideias, de ideologias que são amplamente propagadas em nossos dias e que servem como uma base que, entre aspas, justifica a perseguição aos cristãos, a sua fé, a sua moral. Isso tudo um dia será revelado na sua realidade, ou seja, tudo aquilo que é sustentado na base da mentira, da invenção, da desonra, será trazido à luz do dia. Tudo um dia será revelado. Então, é a partir desta compreensão que nós olhamos para esta afirmação do Cristo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E o que está por detrás deste convite que Cristo faz a nós de não termos este medo? Está o amor que nós temos, o verdadeiro amor. Porque se nós, de fato, amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra ideia, do que qualquer outra pessoa, nós não nos importaremos até mesmo em perder a vida. Nós não nos importaremos em sermos alvo de calúnia, de mentira, de perseguição, porque o nosso temor está não em perder esta vida, não em sofrer aqui, não em ter problemas, dificuldades aqui, mas em perder a vida eterna, porque o nosso valor maior está na vida eterna. Agora, se o nosso amor maior está nas coisas dessa vida, obviamente nós vamos temer, nós vamos ter medo, literalmente, daquilo que aqueles que matam o corpo, aqueles que podem nos tirar as coisas daqui, podem nos fazer. Por quê? Porque se o nosso amor está nas coisas daqui, o sentido da vida, a nossa segurança estará nessas coisas daqui. Mas não é este o caminho que nós somos chamados. E aí nosso Senhor, ele segue, usando uma comparação belíssima. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós,
até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Aqui o Cristo nos mostra que, agora, de lá para cá, né, até aqui nós estamos falando do nosso amor, da nossa entrega, do nosso comprometimento para com Deus. Agora o Cristo mostra, vocês podem ter este comprometimento, este amor, essa entrega, mas não é baseado numa ideia, não é baseado numa possibilidade, é baseado em algo muito real, baseado no amor de Deus para convosco, do meu amor para com vocês. Essa comparação que Cristo usa, tanto em relação aos pardais, como aos cabelos de nossa cabeça que estão contados, nos mostra como a graça de Deus, a providência de Deus, governa e sustenta a nossa vida. Tudo está nas mãos dele. Nada, absolutamente nada pode acontecer se não é de algum modo permitido por ele. E nesse sentido alguém poderia exclamar, reclamar, dizendo: mas padre, então quer dizer que quando eu passo algum tipo de padecimento, algum tipo de dificuldade, quando eu passo, podemos pensar aqui, por uma enfermidade, por um problema, às vezes de uma necessidade financeira, um problema de relacionamento na família, a perda de alguém, Deus, ele permitiu? Sim, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Aí alguém vai continuar dizendo, então que amor é esse que permite que eu passe por este padecimento? Um amor de alguém que deseja de fato nos fortificar, de alguém que de fato deseja fazer com que nós nos agarremos mais a Ele. Existe vou colocar aqui uma breve comparação muito simples, eu já coloquei isso, se não me falha a memória, em um outro momento, mas vou trazê-lo de volta. Imagine que você um dia foi fazer uma trilha, uma caminhada, para um lugar desses aí, uma trilha, uma subida de preferência, e você chega num lugar assim, bastante alto, depois de algumas horas caminhando, aquele mirante maravilhoso, só que nesse mirante há um penhasco, alto, bastante alto. Você, muito admirado com a paisagem, vai se aproximando, resvala e cai, mas consegue se agarrar na beiradinha, nas pedras. Você está com a sua vida totalmente em risco. Você vai ligar se a pedra onde você se agarrou está cortando a sua mão? Você vai ligar se vai arranhar o braço, a perna, os pés, na tentativa de encontrar onde segurar-se? Obviamente que não. Você vai usar toda a tua força, na verdade você vai encontrar força onde você nem sabia que tinha, para se agarrar naquilo que tiver, mesmo que o que tiver para você se agarrar seja o galho de uma árvore espinhosa. Vou lá, eu vou agarrar no espinho mesmo, mas eu vou salvar a minha vida. E vai usar toda a tua força. Então, esses momentos, eles colocam à prova a força que temos. E quanto mais força temos, mais lutaremos e teremos chance de fato, sairmos daquela situação. Então, obviamente, as situações de luta, de dificuldade, de perseguição que passamos, são oportunidades que nós temos de crescer. E aqui eu coloco uma outra imagem para a gente aprofundar mais ainda. Isso é uma questão de estudo, Não é, obviamente, homilia não é lugar de estudo de botânica, mas eu acho que ajuda. É interessante a gente observar que as árvores que nascem e crescem em regiões onde venta muito, elas tendem a ter a raiz mais profunda. Porque elas aprendem que para se manter de pé, elas precisam estar mais firmadas no chão. Árvores que crescem
em lugares onde não há quase vento, as suas raízes são superficiais. E é inclusive por isso que quando acontece algum fenômeno isolado, elas acabam por cair, às vezes, como se diz, com raiz e tudo, porque elas não estão devidamente firmes. Então, se bate o vento com constância, é a oportunidade que nós temos de expandir, de crescer as nossas raízes. Em quem? Em Deus. As dificuldades são oportunidades que nós temos de nos agarrar. Eu vou voltar à imagem lá do penhasco. Você está ali se agarrando, tentando sobreviver, e aparece alguém, te estende a mão. Mas a mão dessa pessoa está suja. Está suja com uma coisa bem assim, fedorenta, bem nojenta mesmo. Você vai ligar para isso? Não. Você vai agarrar a mão daquela pessoa com todas as forças. Então é isso. Deus estende a mão, e mesmo que ao estender a mão, Ele esteja nos pedindo muitas vezes coisas que são desagradáveis. Eu não estou dizendo que a mão de Deus está suja com coisa fedida, mas ao estender a mão, Deus permite que passemos por coisas desagradáveis, mas o que importa é que a mão dele está estendida, porque Ele é o único que verdadeiramente nos ama e que realmente quer nos salvar, quer nos tirar deste penhasco que é o risco que nos colocamos e que muitas vezes estamos de perder a nossa vida. E assim, seguimos, nós vemos este amor de Deus, e nosso Senhor, Ele encerra a terceira parte do Evangelho, quando Ele usa essa comparação. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que nosso Senhor está colocando, vamos colocar aqui em uma palavra bem direta, bem simples, olha, se você nesta vida realmente ama a Deus, você vai colocá-lo sempre como uma prioridade na sua vida. Vai testemunhá-lo em todas as ocasiões que houver a oportunidade de testemunhá-lo. E assim, o dia em que você se colocar diante de Deus, Cristo será o seu advogado. Ele vai interceder por ti, Ele vai te defender. Agora, se em qualquer oportunidade, na primeira aqui nessa vida, você negligenciou, você deixou de lado, eu acho que não é bem assim, eu acho que não vale a pena, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, bom, como é que Cristo poderá ser o teu advogado? Com que testemunho Ele poderá te defender diante de Deus? E aí alguém até vai dizer assim, mas como assim defender diante de Deus? Gente, todos nós seremos acusados de todos os nossos pecados. Não tenhamos dúvida disso. Todos os nossos pecados serão apresentados diante de Deus. E nós não deveremos temer à medida em que nós procuramos o perdão em Cristo e o amamos acima de todas as coisas. Porque nosso Senhor dirá ao Pai, olha, esse fulano, essa fulana é de fato um miserável, cometeu inúmeros pecados, mas ele buscou o perdão e ele procurou como pôde dar testemunho de nós diante dos homens. E por isso é justo que ele receba a recompensa da vida eterna. Agora, se nós chutamos o pau da barraca, olha, não me importa, eu vivo a minha vida de qualquer jeito, e aí a gente muitas vezes vai naquela onda maléfica que existe hoje, de uma má interpretação da expressão Deus é amor e é misericórdia, achando que amor e misericórdia significa que a gente está liberado para fazer tudo e que tudo que a gente fizer não vai ter uma consequência um dia. Gente, isso é uma lei da natureza. Toda ação tem uma reação.
Então tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo, mais cedo ou mais tarde, terá uma consequência. Então, meus irmãos e irmãs, é importante, quero ressaltar, deixar claro isso. Cristo não está nos impondo aquilo que eu costumo chamar de teologia do cagaço, né? Está impondo medo para que a gente, né, vá correndo para Ele. Nosso Senhor está colocando a verdade diante de nós. A verdade, simplesmente isto. E Ele está colocando a verdade, mesmo que ela seja difícil de acolher, porque Ele nos ama. Nós sabemos muito bem, quando nós amamos alguém de verdade, e essa pessoa, por exemplo, está fazendo uma coisa errada, nós não vamos titubear, nós não vamos pensar duas vezes antes de ir até aquela pessoa, sentar com ela e dizer: olha, fulano, isso aqui está errado, corrige isso, se você não mudar, vai acontecer tal coisa. A gente não vai pensar se a pessoa vai gostar ou não, se ela vai brigar ou não com a gente vai falar a verdade, mesmo que doa para aquela pessoa, mesmo que doa para a gente falar aquela verdade. É isso que Deus está fazendo conosco hoje, como faz sempre, sendo honesto, transparente, direto, nos mostrando a verdade, para que nós não nos deixemos mais ainda ludibriar pela mentira, pela falsidade, né, por um falso evangelho que, ao invés de fato nos aproximar de Cristo, irá nos afastar. Então, meus irmãos e irmãs, que assim nós possamos de fato nos deixar encontrar pelo amor de Cristo por cada um de nós. Este amor que se revela, que se mostra na verdade do Evangelho, porque deseja de fato nos resgatar. E se alguém ainda tem dúvida do amor de Deus por nós, é sempre importante recordar: se Ele não nos amasse, Ele teria dado a sua vida para nos resgatar? Ele teria se deixado ser preso, condenado e morto na cruz para nos salvar? É claro que não teria. É por isso que nós, católicos, sempre que possível, trazemos junto conosco um crucifixo. É para isso. É por isso que as nossas igrejas têm crucifixo. É por isso que nós somos chamados a ter na nossa casa, no nosso quarto, no nosso trabalho, se possível, junto de nós, se possível, no peito, no terço, no bolso, um crucifixo. Para que nós constantemente olhemos para a prova de que Deus nos ama. E movidos por este amor, jamais deixemos de ir ao encontro dele e de o amar em todas as circunstâncias da nossa vida.